Carol, primeiro, obrigado. Carol tá lá em Doha, do outro lado do mundo. Então, Uau! por isso Yeah. que foi sexta-feira, 9 da manhã. E até acho que é um teste aqui. Acho que eu estou pensando em mudar todos para esse horário, que acho que facilita a vida aqui de quem grava. Mas a Carol tá lá em Doha, ela mora em Doha, né? Isso. E eu convidei ela para participar desse bate-papo, porque ela já participou do Rio 2016, de Copa do Mundo, então ela tem muita experiência nesse universo de mega eventos, né? Está em Doha trabalhando com isso também. Eu vim a caráter já aqui, entrando no clima de Copa do Mundo. Vamos ver se o Brasil dá alguma coisa, alguma alegria para a gente, né? Tá difícil, mas tudo bem. Mas a ideia é justamente a Carol trazer um pouquinho dos bastidores, né? Tanto do Rio 2016, da Copa do Mundo e de alguns outros mega eventos aí que ela tem, né, no currículo dela. Então, Carol, obrigado. Obrigado aí por topar estar aqui conosco, por disponibilizar seu tempo aí para contar um pouquinho dessa história sua. Obrigada a você pelo convite, Bruno, um prazer, uma delícia falar com você, falar com esse grupo todo e contar um pouco da história e dos bastidores, né, do que a gente ama fazer. É isso Estou em aí. Doha, são 3 da tarde agora aqui, e sexta-feira, para quem não conhece, não sabe como funciona o mundo islâmico, a gente não trabalha, é como se fosse o domingo, é o dia que todo mundo vai rezar, né, os muçulmanos, então hoje eu não trabalho, e aí tem essa disponibilidade mais fácil para falar com o outro lado do mundo, né? Não Então, trabalha, deu mas dá um trabalho, certinho. né? Não trabalho, mas eu trabalho. Mas é uma delícia, eu gosto. Não, legal, Carol. Obrigado mais uma vez. Obrigado a todo mundo que está aqui com a gente. Eu só tenho um recadinho aqui, que a gente está lançando um café da comunidade. É uma parceria com a Cria Café. Eles são lá de Minas, né? Em Belo Horizonte. E no dia 12 de junho, Dia dos Namorados, uma sexta-feira, aqui em São Paulo, a gente vai ter o Cria Café Experience, que vai ser uma vivência onde o pessoal da Cria vai vir, vai passar por todas as etapas, né, do desenvolvimento do café. A gente vai ter a oportunidade de criar o nosso próprio café também. Então, vai ser um encontro presencial aqui bem interessante, bem diferente, bem sensorial. Então, eu ainda não divulguei, tá? Eu ainda estou criando aqui as artes, o link para inscrição, mas fiquem de olho que logo, logo a gente está... Logo, logo não, semana que vem a gente já solta isso aí. E, para vir, quem já experimentou o café falou que é muito bom. Então, fica aí a dica. Bom, vamos ao que interessa. Carol, eu sempre começo aqui Sim. com duas perguntas, tá? A primeira Tá. o que é CX para Carol? CX para Carol. Cara, CX para mim é a história que a gente conta quando a experiência acaba, né? Então, aquela história que quando você chega em casa de algum evento ou de alguma coisa que você foi fazer, algum produto que você comprou, a história que você conta para os seus amigos, para a sua família, essa é a experiência do cliente, essa é a experiência, é o resultado da experiência. Isso que é CX para mim. E no seu universo, isso é É. fundamental, né? É isso, é o que a gente busca depois, né? As histórias, os compartilhamentos, a coisa tem que rodar, né? Então, é a propaganda, a promoção do próprio evento ou daquela marca que fez aquele evento pós o evento. Então, para mim é isso, é história. Eu estou preocupada com a história que vão contar quando chegarem em casa. Boa, legal. E, Carol, a segunda pergunta é quem é a Carol? A Carol, então vamos botar o slide que mostra aqui um pouco da minha jornada. A Carol é uma apaixonada por evento, apaixonada por atendimento e por lidar com o público. Eu comecei no Rio 2016, aqui essa primeira foto, dá para ver meu cursor? Dá. Isso aqui sou eu fazendo a gestão do espectador lá no Rio 2016, não, no PAN, do Rio 2007. Foi quando meu primeiro mega evento.
Depois eu fui trabalhar na Confederação Brasileira de Vôlei, fazendo os eventos do vôlei, então aí eu do evento de novo. Eu sou uma apaixonada por evento, eu gosto dessa coisa de planejar, imaginar o que vai acontecer, imaginar o que pode acontecer de errado e tentar evitar que aquilo aconteça. E E tem que depois ser sempre ver... frio, né? Evento desse tamanhozinho aí, pequenininho, né? Quase não deve dar BO. Não, quase nada. E depois ver aquilo tudo tomando forma, né? Desde montar o espaço até você receber o público e aí interagir com aquele público e aí depois, obviamente, ele saindo. Eu amo fazer isso, eu gosto de ver a realização, né? Então, essa é a minha vida, essa é a Carol. Eu amo isso e tive até uma bebê olímpica, né? Minha filha nasceu enquanto eu estava no Rio 2016 e vivemos isso desde sempre. Essa é a Carol, eu acho. Essa Ela já vai loucura. A gente tem que ser. crescer Já, com essa já, agitação dos eventos, né? já. Não, ela fala, porque ela tinha 3 anos quando os Jogos Olímpicos aconteceram no Rio, e depois viu a Copa do Mundo no Brasil também, em 2014, ela tinha 1 ano. Depois a gente foi para a Rússia, porque eu já morava em Dubai, então a gente foi para a Copa do Mundo da Rússia. E aí depois a Copa do Mundo daqui. Então ela deu entrevista aqui na Copa, e aí ela falou, eu já fui em 3 Copas do Mundo, com 10 anos, sei lá. Olha só. Eu já sabe bem como funciona. Boa, legal. Seja bem-vinda, Muito bom. Carol. Acho que hoje eu sou suspeito para falar, mas eu sou um apaixonado por esportes. Olimpíadas, para mim, é a época que eu ligo a televisão, eu deixo o dia inteiro ali, eu assisto de tudo, tanto Olimpíadas de verão quanto Olimpíadas de inverno, até o curling ali, a vassourinha, eu gosto de assistir. Eu pratico esporte, né? Então, assim, para mim, esporte faz parte da minha vida. E seja Brasil bem, seja Brasil mal, eu estou ali assistindo a Copa do Mundo, já estou ansioso aqui esperando a Copa começar, porque é aquele momento que eu paro para assistir, eu gosto de assistir, então acho que eu te ouvir hoje vai ser muito legal para entender, né, os bastidores. Até no nosso papo, né, eu estava contando para a Carol que na Olimpíada 2016 eu não tive a oportunidade de ir para o Rio, eu tinha acabado de mudar para São Paulo, tinha um pouco tempo que tinha mudado para São Paulo, então estava sem condições de ir para o Rio, e eu assisti uma Olimpíada diferente. Eu comecei a seguir todos os atletas olímpicos de todas as modalidades, todos os países diferentes no Instagram. E aí eu acompanhava as Olimpíadas, tanto na televisão, assistindo os esportes, e os bastidores das Olimpíadas pelo olhar dos atletas. Então foi bem interessante, assim, foi uma experiência diferente, que eu gostei da experiência de poder ver as Olimpíadas pelo olhar dos atletas que estavam ali vivenciando aquele momento olímpico, né? Então quem nunca fez isso, recomendo, que é uma experiência bem, você vê coisas que a mídia, que a TV não mostra. É muito legal. Isso tudo que você está falando tem tudo a ver com um pouquinho que eu vou falar aqui hoje também. Uma das coisas mais interessantes que eu aprendi enquanto eu estava estudando o CX, né, depois de eu já estar fazendo evento, é que a grande diferença que eu enxergo do mundo de retail, né, de vendas e do esporte e o CX nesse contexto, é que a gente não precisa conquistar o público, né? O público já ama esporte. Quem ama um clube de futebol nasceu amando, foi ensinado a amar desde que nasceu aquele clube de futebol. Então, você não tem a conquista, né? Obviamente, para uma coisa ou outra você tem, para um evento você tem, mas o time de futebol que você ama, você vai amar ele ganhando ou perdendo, você não vai mudar de time. É isso. Né? Então, isso já nasce com a pessoa. É muito legal. A primeira jornada frustrante que você não perde o cliente, né? Exatamente. É muito bom. Mas vamos lá. Vamos Eu vou lá. falar um pouquinho, vou falar um pouquinho de tudo do que eu vivi, do que eu fiz e de como a gente planeja um evento, e aí um olhar um pouquinho de CX, porque eu fiz muito a área de atendimento ao espectador, né? Eu vou falar. Então, quando eu fui estudar CX, isso brilhou muito nos meus olhos. Eu falava, gente, eu já faço o que estão me ensinando, a parte teórica do que eu já faço, né? Foi muito interessante eu me identificar com isso.
E aí fica mais fácil de eu trazer todo o conceito do CX para uma realidade que eu já vivia, né? Então, quando a gente faz um evento grande, estou falando de jogos, estou falando de Copa do Mundo, de Expo Mundial, né? Tem todo um modelo de planejamento, né? Porque a gente começa a planejar muitos anos antes. Eu comecei a trabalhar no Rio 2006 em 2011, 5 anos antes dos Jogos. E hoje esse pedaço de planejamento já aumentou, já são mais anos, eram 7 antigamente, agora já é muito mais, 10, 14 às vezes. Porque tem muito detalhe, é um negócio gigantesco. E eu falo que mesmo se eu fizesse Jogos Olímpicos para o resto da vida, eu nunca ia saber tudo o que acontece em cada área funcional, porque é muito grande. Eu vou entrar no pedaço que eu fiz, que é um pedaço, um pouco da minha área funcional dentro do Rio 2016, e aquilo é só um pedacinho, né? Tem 64 áreas funcionais, tinha naquela época. Então, vocês vão ver o tamanho, a dimensão daquilo. Então, a gente começa fazendo um planejamento com algumas dimensões. A gente tem o FAOP, que a gente chama, que é o Functional Area Operating Plan, é o plano operacional da área funcional, do departamento. Então, a gente tem lá os departamentos, a minha área era serviço ao espectador, então eu tinha que desenhar o plano operacional da minha área, o que a gente faz, para quem a gente entrega, quando a gente entrega, como a gente entrega. Além disso, a gente tem a Venue, que é a instalação, o VOP, que é o Venue Operating Plan, que é a instalação em si. Então, você tem as áreas funcionais todas que vão planejar o serviço delas e que, em algum momento, elas precisam entregar aquele serviço em algum lugar, em alguma instalação. Só que são várias instalações. Então, você cria ali o conceito do seu serviço, o conceito do nível de serviço, e depois você distribui ele nas instalações. Então, a sua equipe vai ficar distribuída em 40, 50, 60 instalações. Pensa numa franquia, talvez. Né? E vai entregar aquele mesmo serviço com aquele mesmo nível de serviço adaptado para aquele espaço. Né? E aí tem alguém que coordena aquele espaço, aquele salão de festas, vamos dizer assim. Tem o gerente do salão de festas que vai coordenar todas as áreas, a limpeza, o hostess, todo mundo junto trabalhando naquele espaço. E aí a gente tem o cliente, a visão do cliente. Então, a gente tem definido, e eu vou mostrar daqui a pouco, quem são os clientes daquele evento. Né? E aí, qual é a jornada daquele cliente? Qual é o objetivo daquele cliente? O que ele precisa atingir? Ele está indo para aquele evento para fazer o quê? Né? Uma pessoa de mídia, qual é o objetivo dela ali? Né? Uma pessoa, um atleta, qual é o objetivo dele ali? Ele é um cliente. Né? O espectador, qual é o objetivo? Qual é o sucesso que ele está tentando atingir ali? Então, a gente tem esse planejamento para cada cliente. E a maneira que a gente faz isso, que eu acho muito interessante, que eu acho que tem como trazer para a vida real, para as empresas corporativas, né? Que é ter o dono do cliente. A gente tem um pouco disso nos programas de embaixadores do cliente. Quem é o dono do cliente, o representante do cliente dentro daquele planejamento de evento, daquele comitê organizador? Então, a pessoa de mídia tem uma área funcional que representa a mídia, porque ela é a área que fala com a mídia e que traz para o pessoal que está planejando a operação o que precisa entregar. Então, a mídia precisa comer tal hora, em tal lugar, esse tipo de comida, né? O atleta também. E aí, todos os clientes, quais são os outros serviços que eles precisam. Então, o cliente desenha a jornada, o plano do cliente desenha a jornada, que vai falar com as áreas funcionais, que é outro plano, que é um outro grupo de pessoas, que vai trazer tudo isso para dentro de uma venue, de uma instalação. Né? Então, é assim que a gente constrói, obviamente tem todo um processo o tempo de cada coisa, e quando a gente começa a juntar o quebra-cabeça, mas é assim que a gente constrói o evento. E aí a gente tem, obviamente, mais perto do evento, uma parte de análise de risco, né? Quais são as mitigações, os planos de contingência, o risco que a gente tem aqui ou ali, dependendo do serviço, da entrega, do modelo esportivo, da modalidade esportiva, etc. E indo mais a fundo no dia do evento, a gente tem esse modelo aqui de documento que a gente chama Daily Run Sheet, que é
é o que acontece minuto a minuto, a cada 15 minutos, vamos dizer, dentro daquela instalação naquele dia. Porque aí todas as áreas funcionais vão e alimentam esse documento. Então, o gerente da instalação e aí todos os gerentes de cada serviço sabem o que vai acontecer naquele dia, naquele evento, minuto a minuto. Então, eu sei, por exemplo, o horário que o mascote vai aparecer em algum lugar, o horário que a delegação XYZ está chegando na instalação. E aí todo mundo consegue coordenar as suas atividades, sabendo, obviamente, o que vai acontecer naquele dia. Então, é um documento único, né? Que É um documento único. Com todas as áreas, que é o, Isso. sei lá, é o cronograma, é a agenda, É o cronograma. naquele dia. E Isso aí. quase em tempo real. Isso é feito um pouco antes, né? Ah. Foi feito, sim, os últimos 3 meses antes do evento, a gente já Ele vai está dar o praticamente... tempo de movimentos daquele venue ali no dia, tá bom. Isso, é claro que todo dia todo mundo tem acesso a esse documento, e aí de manhã tem uma reunião, sempre tem um briefing de manhã naquela instalação, e aí fala-se as coisas mais importantes que vão acontecer, né? Vou ter a visita do presidente XYZ, sempre tem um nível de segurança também, né? De celebridades visitando. Imagina as Olimpíadas em Los Angeles, gente, o nível de celebridade visitando. Então, que a segurança precisa saber, e as pessoas, outras áreas funcionais também precisam saber, porque às vezes você tem que limpar o espaço, não pode ter ninguém ali para aquela pessoa passar. Então, essas informações mais sensíveis e mais que têm mais risco e são mais importantes, elas são informadas no briefing do começo do dia. E aí tem um briefing participa todas essas áreas juntas, né? É um briefing coletivo. Representante de cada área, sim, são obrigados a estarem nessa reunião, é a reunião da instalação, né? E aí, bom, aí, obviamente, rádio o tempo todo, durante o dia, né? É uma loucura. E é isso que eu gosto mais. Então, o que está acontecendo agora, né? Aquela coisa. Tem dia que é mais calmo, tem dia que é mais agitado, mas, enfim, é assim que a gente coordena. Fala, Dani. Bom dia a todos. Uau, estou amando tudo isso já, Carol. Eu não sei se você vai falar um pouquinho mais para frente, mas eu te ouvindo, me passa até um pouquinho de inauguração aí dos aeroportos que eu tive a chance de fazer, porque me parece muito essa conexão que tem que ter com os vários stakeholders que você vai gerenciando ali para tudo isso acontecer. E aí, vendo o material que você está mostrando para a gente, né, desde o FAOP, o FOP e o Client Plan, eu fiquei muito curiosa se vocês têm algumas etapas de simulações reais do que pode acontecer, colocando ali plano de contingência. Isso acontece também antes do grande dia? Você pode falar um pouquinho sobre isso também? Sim, sim. Temos algumas etapas, né? A gente tem sempre um evento teste que acontece um ano antes. Um ano antes já tem um evento teste, que já é o teste de todo o planejamento, e aí você ainda tem um prazo para ajuste, por isso que ele é um ano antes. Né? Então, o evento teste no Rio 2016, um ano antes, a gente teve alguns campeonatos mundiais. Geralmente, são campeonatos mundiais que as federações trazem para aquela localidade, para testar realmente a instalação e a operação. Né? Isso é uma coisa. A gente tem um planejamento gigantesco de treinamento, principalmente de voluntários, é um negócio gigantesco, e tem as simulações, que a gente chama de readiness, ou prontidão, né? Exercícios de prontidão. E aí tem diversos exercícios de prontidão, que são ou exercícios, às vezes, numa sala, numa mesa, com cenários fictícios, com várias áreas funcionais, e aí as pessoas têm um workshop, tem que resolver aquele cenário, e tem a simulação, que é como jogar o jogo do dia, assim, fingir que nós estamos no dia real. Então a gente escolhe um dia e a gente vai viver aquele dia fake antes, né? E aí o planejamento, quem planeja isso, vai jogando problemas, vai trazendo cenários de problemas para dentro daquele exercício, e as pessoas têm que resolver como se estivessem resolvendo na realidade, na vida real. Né? Então, tem vários modelos
de fazer isso. Eu fiz, inclusive, esse Readiness Exercise aqui, num evento que teve aqui no Catar, o ano passado, e eu usei a jornada do cliente. Então, em vez de eu usar uma venue, ou uma instalação, ou um esporte, eu usei a jornada do cliente, eu peguei cada cliente e fiz o dia dele, dando tudo errado, claro, porque eu precisava que as pessoas resolvessem os problemas, mas aí as pessoas enxergando como elas precisam se conectar, como elas precisam falar, e como um problema pode impactar o outro, durante aquele dia daquela jornada. Foi muito legal. Incrível, Carol. Só mais uma, assim, querer conhecer um pouquinho mais o seu universo, que é muito similar do que eu passei em algumas experiências. Dessas simulações, os voluntários que você comentou, qual foi a estratégia que vocês usaram? Porque a gente sempre usou tentando levar ali os nossos futuros passageiros, trazendo a comunidade para dentro do ambiente, para ali já gerar também engajamento e tudo mais. Vocês tiveram alguma estratégia específica para quem seriam os voluntários, além das pessoas que vão trabalhar, obviamente, mas simulando ali o público? Então, a gente tinha, para o evento teste, é público, né? Porque vende ingresso. Então, você tem o público real. Mas a gente teve eventos de porta fechada, que a gente chama, que a gente convida, né? Então, a gente convidava a própria força de trabalho. É muita gente trabalhando, os próprios voluntários que já estavam em processo de seleção ou já tinham participado de algum evento teste antes com a gente, já é o segundo ou terceiro evento teste que a gente está fazendo, a gente distribuía ingresso, né? E aí essas pessoas vinham e faziam o papel do espectador para a gente poder testar o ambiente. Maravilha, obrigada, Carol. Imagina. Vamos lá. Aí a gente tem os clientes, né? Os clientes dos jogos, só para vocês entenderem alguns. Dependendo do evento, os nomes mudam. Às vezes a gente tem uma subdivisão maior em uma outra categoria aí. Então a gente tem os espectadores, que hoje são chamados de fã, né? Naquela época eram espectadores. Os atletas, a mídia, patrocinadores, as famílias e amigos dos atletas, as federações internacionais, no caso dos Jogos Olímpicos, os comitês nacionais, que é o COB, né, por exemplo, e a força de trabalho. Então, aí tem, dependendo do evento, a mídia, por exemplo, você pode quebrar em broadcasting, streaming, depende em jornalistas, dependendo de quem como você quer abrir mais e mais esses clientes, né? Ou com a necessidade do seu evento, o tamanho do seu evento, às vezes você não tem todos eles. Mas aí a gente tem um planejamento de evento de cliente para cada um deles, um representante de cliente para cada um deles. E aí esse representante é quem faz, vai lá conferir se está tudo sendo planejado dentro do que eles precisam. Aí eu vou contar um pouquinho do que aconteceu com os espectadores, ou a área dos espectadores no Brasil, né? Eu comecei trabalhando lá no PAN 2007, também na área de serviços aos espectadores, e naquela época não existia essa área, nunca tinha acontecido nada que tivesse uma área chamada serviço ao espectador nos eventos do Brasil, né? A gente tinha e a gente via no Maracanã e alguns outros estádios o pessoal usando aquela camisa "Posso te ajudar", né? Então aquilo era o serviço de atendimento ao cliente espectador. O PAN trouxe, através de consultorias externas e pessoas que tinham trabalhado em Jogos Olímpicos antes e que tinham uma visão mais desenhada já do serviço, trouxe esse serviço para a gente. Serviço ao espectador, então, naquela época, foi a primeira vez que a gente fez, porque o PAN foi desenhado em cima de modelo olímpico, foi a primeira vez que o PAN foi planejado seguindo o modelo olímpico, para poder mostrar que a gente era capaz de trazer uma Olimpíada, né? E foi ótimo, porque já treinou todo mundo para entender como é que aquilo acontecia. Então, essa foto eu estou aqui no vôlei de praia, eu era gerente de serviço ao espectador do vôlei de praia, tentando ajudar essa multidão toda a entrar na instalação,
Então, toda a leitura de ingresso, o fluxo de chegada dessas pessoas, a leitura de ingresso, a informação que você dá, aonde está localizado o voluntário, ou aonde a gente tem uma sinalização, que tipo de informação está naquela sinalização, ou aquele voluntário vai dar, um balcão de informação para achados e perdidos, para acessibilidade. Então, uma série de serviços, criança, identificação infantil, aquelas pulseirinhas, uma série de serviços voltados para o espectador. A Copa do Mundo, eu não trabalhei na Copa do Brasil, porque eu já estava trabalhando no comitê da Olimpíada nessa época, mas eu visitei, eu fiz algumas reuniões com o time de lá, e muita gente que trabalhou na Copa depois veio trabalhar para o Rio 2016, mas também trouxe esse serviço ao espectador, né? Eles também tinham, e aí eles já tinham um pouco mais de estrutura do que foi o serviço ao espectador do PAN 2007. E depois no Rio 2016, que foi um negócio gigantesco, que a gente vai falar um pouco mais dessa parte. Então, durante o PAN e a Copa, ele era chamado de serviço ao espectador, e aqui eu estou trazendo para vocês, eu quero mostrar só um pouquinho como é que funciona, né? Então, a gente tem ali uma arena, um estádio, que é a parte azul aqui, a gente chama de back of house, a área operacional, então, onde só entra quem tem credencial, e o front of house é a área do espectador, que entra quem tem ingresso, quem tem credencial e quem tem ingresso. Então, durante o PAN e a Copa do Mundo, a área de serviço ao espectador olhava muito só para isso aqui, né? Front of house, e esse movimento de front of house, entra e sai, não olhava muito para os serviços, por exemplo, a alimentação que tinha nesse front of house não era a área de serviço aos espectadores que olhava, era a área de alimentação, ou catering, ou marketing com os contratos de alimentação, né, limpeza, outros serviços que não eram a área de serviço ao espectador, era literalmente como ajudar aquele cliente na informação e no direcionamento dele até o assento dele, e na entrada e na saída e na circulação, né. Isso, depois no Rio 2016, vindo de Londres, começou a se chamar experiência. Né? Londres 2012 foi o primeiro comitê de jogos que teve uma área chamada experiência do espectador. E aí isso veio para o Rio 2016 também. A gente aprendeu isso em Londres, que isso é legal também do Comitê Olímpico Internacional, que tem uma transferência de conhecimento. A gente aprendeu isso tudo lá em Londres e a gente aplicou aqui no Rio 2016. E aí começa a se olhar não só os serviços, como a experiência como um todo. E aí se olha a cidade, né? Porque isso é uma coisa também do Comitê Olímpico Internacional. O Comitê Olímpico entende que quando a pessoa compra o ingresso das Olimpíadas e vem para a cidade do Rio de Janeiro por causa das Olimpíadas, qualquer problema que ele tiver na cidade impacta o branding dele. Então, ele se preocupa com a operação da cidade, a experiência que vai acontecer na cidade, dentro da instalação, no dia que o cara vai lá assistir o ingresso que ele comprou, e quando ele vai embora, e tudo que ele vai visitar na cidade e tal, até ele ir embora. Então, a gente começou a olhar aquilo como um end-to-end experience, que é o que eles chamam. Então, desde o momento que a pessoa está lá na casa dele, num outro país, fazendo alguma outra coisa, e descobre que vai ter uns Jogos Olímpicos perto ali do país dele, e compra o ingresso, começa a pesquisar, compra o ingresso, já faz parte da experiência olímpica. Né? E aí vem todo o processo de a pessoa vai reservar um hotel, vai comprar um avião, vai chegar, e o aeroporto, como a Daniela falou, e aí o ingresso, o dia que você vai no evento, a circulação lá dentro do evento ou até fora na cidade, a saída e a volta para casa. Então, os Jogos Olímpicos trouxe para a gente uma visão mais global disso tudo. E mudou muito o conceito do que é esse serviço ao espectador, né? E aí, hoje em dia, a gente nem é mais espectador, é o fã, né? Ele já ganhou um status maior, o espectador, dentro do mundo do esporte. Ele tem uma importância enorme de geração de recurso, e aí agora ele é chamado fã, e ele tem uma visão diferente, ele é visto diferente pelo comitê organizador.
Carol, só antes de você passar Tá. para esse slide, nessa jornada end-to-end, você acha que essa jornada ela começa bem antes, bem no dia, talvez, eu ia falar no dia do sorteio, né, da cidade sorteada para sediar as Olimpíadas, né? Mas talvez ela comece até antes disso, né? Na verdade, assim, meu entendimento é que a experiência começa quando você descobre e você se interessa por aquilo, né? Então, cada um tem o início da sua jornada num momento diferente. Você, por exemplo, que é apaixonado por esporte, provavelmente a sua jornada lá de Brisbane 2032 já começou. Mas tem gente que ainda não descobriu que em 2032 a Olimpíada é em Brisbane. É. Entendeu? E já tem movimento, já tem Mas você já começa a canal. pesquisar a viagem, né? O país, as coisas, você já começa a criar expectativa ali. Assim, eu sou apaixonado, então divulgou lá a próxima Los Angeles. No dia do lançamento, você já começa a pesquisar e ver, Exato, pensar na possibilidade. Será se eu vou ou não vou esse ano, né, nessas exato, Olimpíadas, né? exato. Para mim, para a gente que trabalha com isso, eu já sei de 32, já estou esperando anunciar a próxima, né? Então a minha jornada já começou antes até. É muito louco, assim, depende muito. Eu acho que a jornada começa quando você realiza e se interessa por aquele evento. Então, descobri Legal. que vai ter um evento e quero ir. Pronto, minha jornada começou. Então, aí eu vou buscar informação, e aí isso tudo já tem que estar preparado, né? Essa parte toda da jornada de comunicação é um negócio alucinante. É muito legal, eu adoro olhar para isso. É muito. Tem que pensar muito em todas as jornadas. O Hélio, eu não sei se ele está aqui, que eu não estou vendo todo mundo. O Hélio fez toda a parte de experiência, a área de experiência do cliente e do espectador no Rio 2016. Então, todo o pensamento, o mapeamento de quem são os perfis de público que vão vir, né? Então, tinha um perfil que era a família que vinha do Japão. Tinha um perfil que era a pessoa que morava no Rio de Janeiro, tinha perfil que era a pessoa que vinha de São Paulo. Então, assim, você tem diferentes perfis de público, e aí você tem família, você tem grupo de amigos, você tem a pessoa sozinha, você tem o deficiente físico, alguém que tem necessidade de algum serviço especial. Você tem diversas jornadas que vão chegar no mesmo ponto, na cidade do Rio de Janeiro, no mesmo evento, na mesma área de competição, e depois vão embora, né? Então, desenhar isso tudo é muito louco. No Rio, eu falo que eu peguei a pior jornada das Olimpíadas, que eu peguei a jornada de construção. E foi que a cidade estava um caos, aí terminando de construir, a Olimpíada chegando, eu fui embora. Caramba, tinha que ter ficado. E falando desse começo de jornada, quando começa a experiência, veio muito assim a questão da expectativa que eu estou criando. Sim. Tantos anos antes, né, ou meses antes, e a responsabilidade, né, dessa comunicação muito transparente, porque no dia a gente vai medir ali se toda essa construção se concretizou. Legal. A Marcela do Rio, eu vivi a Olimpíadas morando no Rio, a gente viveu um sonho, então acho que é muito isso. A gente viveu um sonho, foi muito isso mesmo. E essa coisa da expectativa é muito louca, né, Daniela? E é muito sutil, porque pode ser que a pessoa tenha guardado dinheiro por a vida inteira para poder ir em um evento, em uma Copa do Mundo, e aí chega lá, não é bem aquilo que ela imaginou, não vale o esforço que ela fez, né, dentro da expectativa do que ela recebeu de entrega. Então, assim, não tem como agradar todo mundo, mas a gente tem que fazer o melhor que a gente pode dentro do que a gente tem, né? Exatamente. É muito louco. Então, vamos lá. E aí, só assim, né, bem reduzido qual é o tamanho desse trabalho, porque isso aqui são milhares de serviços e milhares de possibilidades do que pode acontecer. Então, dentro da jornada, desde a experiência da cidade, passando pelo evento e passando pela saída da cidade, a gente tem a atividade do cliente, então a gente mapeia quem é esse cliente, né? E quais os passos, os steps que eles vão ter dentro dessa jornada, e aí a gente bate essa necessidade dele aqui com quem vai entregar esse serviço para ele. Né? E aí aqui aparecem várias áreas funcionais, vários departamentos
que tem essa entrega. Então, a gente está falando da comunicação, né? Então, lá, vamos pensar, lá antes, a hora que ele descobriu que o evento vai acontecer. Então, todas as redes sociais, mas a venda de ingresso também, o website também já tem que ter a informação do ingresso, já tem que ter a informação da cidade, e aí como essa informação chega para essa área de comunicação que vai disponibilizar essa informação para cada ponto da jornada, né? Então, dentro do evento, quais são todos os serviços que ele precisa de uma orientação para entrar no evento, ele precisa de alguém lendo o ingresso, ele precisa de alguém vendendo água, ele precisa de um banheiro, ele precisa de um carrinho de criança, ele precisa, enfim, né? E aí a gente vai mapeando quais são as atividades e quem provê esse serviço para ele naquele momento. Então, é muita coisa e muito detalhe, muito detalhe. Aí, eu só quero trazer um pouquinho... Ih, aqui ficou duplicado o meu slide. Quais eram os serviços que a gente fazia, né, dentro da área de serviços aos visitantes, que hoje chama serviço aos visitantes nos Jogos Olímpicos, não é mais espectadores, não é fã, também é visitante. A gente tinha toda a parte de welcoming, né, de bem-vindos, de chegada e a informação, então as pessoas ali naquele cadeirão com megafone, dando informação para onde vai, e aí me fez lembrar agora, eu no Pan-Americano, no Pan de 2007, na final do futebol feminino, no Maracanã, que era Brasil, 90 mil ingressos vendidos, e a gente não tinha toda a tecnologia que tem hoje para fazer o estudo de chegada de público, e o público não chegava, começou a chegar gente 1 hora antes, 45 minutos antes, meia hora antes, aquela multidão chegando para entrar no estádio, e aí você tem um gargalo de leitura de ingresso, né, as filas de leitura de ingresso, então a quantidade de pessoas que chegou ao mesmo tempo era maior do que aquela organização que a gente fez de quantidade de leitores e de fila para as pessoas entrarem no tempo antes do jogo começar, não ia dar. E eu lembro que um desses cadeirões que tinha bem na entrada, assim, tinha um voluntário lá em cima com megafone, e eu subi na metade da escada para tentar ver de cima o que estava acontecendo, quantas pessoas estavam vindo, que a gente via eles entrarem, e eu lembro, gente, era um negócio... Tinha um bloco de filas na minha esquerda e um bloco na minha direita, e aquela multidão chegando, eu fazia assim com a mão, para cá, porque a fila estava mais vazia. E aí o voluntário falava no megafone, e você via o público, aquela multidão fazendo exatamente esse movimento aqui, assim, ó, a multidão toda. Aí enchia ali, eu fazia para cá, e aí o público todo voltava para o outro lado. É muito louco. Eu tenho essa imagem, a pena que eu não gravava, não tinha um celular na mão para filmar, porque eu tenho essa imagem daquela multidão fazendo exatamente esse movimento, assim, muito louco. Então, essa pessoa, por que no cadeirão? Para ter essa visão da distância, de saber o público está chegando, quantas pessoas estão chegando e para onde direcionar. Né? Aí tem o controle de fila aqui na foto de baixo, a leitura de ingresso. Então, você está vendo bastante coisa em relação à orientação de público e multidão, né? Porque a gente está lidando com multidão. E tem a parte de acessibilidade, tem um balcão de informações na última foto aqui no cantinho, um carrinho de golfe. Então, todos esses serviços eram planejados por essa área de serviços aos visitantes, ao espectador na época. Mas, como a gente sempre fala, antes da gente encantar, precisa funcionar, né? Então, o básico bem feito, o Brilliant Basic, é sempre o nosso serviço, nível de serviço mínimo, né? E aí eu vou mostrar para vocês aqui um pouco de como a gente planeja essa gestão de multidão, que eu acho que é uma coisa muito particular e que pouca gente conhece ou tem ideia de como isso acontece. Alguém quer perguntar alguma coisa antes de eu mudar? Falar mais alguma coisa? Isso não? Você vai entrar, é muito legal. Por isso que antes de eu começar. Então, vamos lá. Gestão de multidão. Deixa eu tomar uma água. Esses quadradinhos, isso é o nível de serviço que determina
como é que a gente vai fazer a gestão dessa multidão. Cada pontinho é uma pessoa dentro de um espaço X aqui nesse quadradinho. Então, conforme a gente vai chegando mais para o vermelho, a multidão aumenta e a distância entre as pessoas diminui, né? Você vê por aqui também, aqui embaixo o desenho. Então, isso é um estudo, é científico, que traz para a gente a informação de qual é o nível de serviço que a gente precisa planejar. Né? Claro que isso daqui, do jeito que está mostrando aqui, é um espaço estático, um quadrado, as pessoas estão dentro. Quando você começa a considerar as pessoas andando, se mexendo, subindo uma escada, subindo uma rampa, entrando num elevador, uma curva, isso daí vai mudando, né, dinamicamente. Então, quando a gente começa o planejamento, a gente considera que a gente vai fazer isso no nível C e D, que é o nível mais seguro da gestão de multidão, porque isso você consegue controlar quando você tem esses gargalos, você consegue trabalhar com ele. Então, se é um fluxo único, é uma coisa, se é um fluxo de mão dupla, é outra coisa. Então, você tem que trabalhar sempre nesse C e D aqui, para você poder ter essa flexibilidade. Né? Então, como é que a gente fez isso? Como é que a gente faz isso nos eventos? Quem lembra aqui do Parque Olímpico, né, tem todas as instalações, você tem o tênis aqui, tinha a natação, e aqui as outras instalações todas, como é que chamava? Arena ABCD, não me lembro, aqui o Maria Lenk, enfim. Isso aqui, eu lembro, quando apresentaram isso para a gente, lá atrás, 4 anos antes, 3 anos antes, eu já com essa cabeça de multidão, já tinha ido para Londres, já tinha visto como é que funcionava, eu olhei isso aqui, aí eu só ouvindo, nessa instalação aqui cabe 60 mil, na outra cabe 40 mil, na outra cabe 30 mil. Aí eu lembro que eu levantei a mão e falei, gente, espera aí, se todo mundo precisar sair das instalações para o meinho ao mesmo tempo, cabe? Porque enquanto você está com as pessoas ali espalhadas, e né, o fluxo está no entra e sai, rodando, é uma coisa. Se um momento de emergência, todo mundo tem que sair junto ali, como é que fica aqui esse meio? Né? Eu lembro que foi uma pergunta que ninguém sabia naquela época. Como é que a gente vai fazer isso? Como é que a gente vai calcular? Né? E aí vem os estudos todos, e são pessoas especializadas que têm geralmente formação em engenharia e tem um software que ajuda, porque esses estudos, quando começaram a ser feitos lá atrás também, eram só olhando a parte de segurança, né, de evacuação e evacuação. Então, no momento de emergência, como é que funciona esse fluxo de pessoas? E aí isso foi adaptado para uma realidade de um evento grande que você precisa entender o movimento do público, o comportamento, para onde ele vai, por onde você pode ter problema, que você pode melhorar o serviço, né, e o fluxo de pessoas. Então, a gente começa desenhando esses fluxos na mão, às vezes. Abre a planta e imagina, as pessoas vão entrar por aqui, vão querer fazer isso, vão primeiro no banheiro, depois vão comprar isso, depois vão nessa... Então, a gente desenhava aqui, agora na hora de sair vai fazer esse fluxo, e aí você começa a entender que cruza o fluxo e que ali pode ter um problema, porque o fluxo está cruzado. A gente tinha um problema grande aqui na saída dessas áreas aqui, por onde entrava, por onde saía, como é que ia fazer esse cruzamento, onde é que ia pôr a fila. Então, isso é muito minucioso e por isso começa 3, 4 anos antes, né? É muita coisa. E aí a gente usava e usa até hoje os softwares. Então, os softwares, quando a gente já identificou que tem um problema tal e precisa estudar aquilo mais profundamente, a gente vai para o software e coloca todos os dados daquele público ali, as informações ali dentro daquele software, mais o mapa, e explica quem são aquelas pessoas, né? Qual o grupo, como funciona aquela demografia, isso? É isso aí. Daquele grupo de pessoas, como elas vão se comportar, qual é o movimento que elas estão fazendo. Então, é um momento de saída de um evento, e aí, outra coisa interessante, que a chegada das pessoas no evento, geralmente tem 4 horas, 3 horas para o público chegando devagar, mas a saída é todo mundo junto. Então, planejar a saída é mais importante do que planejar a entrada, né? Olha que coisa, olhando para a segurança, né?
olhando para a experiência, você tem que ter mais atividades na entrada, porque você tem que entreter aquele público por muitas horas. E aí a gente simula um cenário e joga dentro do software, e o software traz para a gente essas imagens. Né? Então, aqui é uma estação de trem, as pessoas estão saindo de uma instalação, e aqui é a entrada da estação de trem e a separação delas nas plataformas. E aí, como é que a gente identificou que a gente ia ter um problemaço, dependendo do horário de saída do público, e que a gente precisava controlar essas pessoas antes delas entrarem dentro dessa estação, né, para não ter um problema aqui de muita gente, uma aglomeração muito grande e até perigo das pessoas caírem no meio do trilho do trem, né? Então, aí foi feita toda uma operação de planejamento de stop and hold, que a gente chama. Então, a gente segurava as pessoas lá do lado de fora, dentro de um espaço, que aí a gente media um espaço, trazia as pessoas dentro daquele espaço, sabia quantas pessoas mais ou menos iam caber naquele espaço, e aí liberava em ondas aquelas pessoas para entrarem na estação, dependendo do fluxo do trem. É muito louco. E aí, só mostrando a quantidade de informação que a gente recebe quando a gente faz esses estudos, então a gente tem os números, os horários para cada instalação, o fluxo, os picos, né, de fluxo de pessoas, qual o momento de entrada, o momento de saída, aonde vai ter mais gente, o que essas pessoas estão fazendo, quais são os espaços mais preocupantes desse evento, desse estudo. E aí a gente traz isso para a operação. Então, isso aqui é uma instalação esportiva. Lembra que eu falei que a gente tem o front of house? O front of house é onde está o amarelo, e o back of house. Isso aqui é o tênis, tá vendo? Tem várias quadras de tênis aqui. E aí a gente traz aquelas informações que a gente descobriu nos estudos de multidão para um dot plan, que é um planejamento de dots. Cada pontinho é um funcionário, é um voluntário, é um staff que está ali para ajudar a movimentar esse público ou dar a informação necessária para esse público, conforme os problemas que a gente descobriu nos estudos. Né? Então, aqui a gente tem a entrada da instalação, então aqui a gente teria fila, tem gente olhando os ingressos antes da pessoa entrar na fila, aí entra na fila, tem a checagem de segurança, aí já tem gente aqui, balcão de informação, porque logo na entrada a pessoa vai procurar uma identificação infantil, uma pulseirinha, uma cadeira de rodas, tem banheiro ali perto, ela vai ali procurar as informações que ela precisa, um mapa, né, da instalação, e aí as pessoas espalhadas aonde a gente estudou e descobriu pelos estudos de modelagem de multidão, que ali a pessoa fica na dúvida. Quando ela chega ali, ela não sei para onde ir. Então, ali você precisa de uma pessoa ou uma sinalização para você indicar o caminho que ela vai e dar a informação necessária. Então, era assim que a gente planejava. E aí a gente planejava as equipes, né, dentro essas linhas aqui, essas bolas que a gente faz, são os times. Então, a gente tinha um time de voluntário, com um voluntário coordenando, e aí um staff pago coordenando 3 ou 4 desses times, e assim o planejamento acontecia, pelo menos para essa parte de gestão de multidão e alguns serviços para os espectadores, para os fãs. Esse tipo de planejamento, todas as áreas fazem. Hoje em dia tem sistemas, né, tem softwares que você faz tudo online e você junta os planejamentos. Então, a área funcional do espectador tem um layer, um layer, né, um nível, o outro tem o outro, e aí você começa a colocar tudo junto e você vê todos os pontinhos, todo mundo está trabalhando, você consegue entender como é que vai funcionar a instalação, é muito louco. E, Carol, uma dúvida aqui, existe, né, tem muito estudo por trás, é uma operação bem complexa, né, e por outro lado você tem muitos voluntários que estão ali na linha de frente, né? Sim. Quanto tempo de treinamento desses voluntários para garantir que tudo isso que vocês estão planejando, todos esses estudos que vocês fazem, ele aconteça na ponta? Então, isso é bem legal de falar. Obrigado pela pergunta. Porque o voluntário é voluntário, né? Você não pode chamar ele muito tempo antes. Exato. E dar muitos treinamentos.
dependendo da área funcional do serviço que ele vai fazer, ele tem diferentes níveis de treinamento e diferente tempo de treinamento também, né, horas. No caso do serviço ao espectador, tem também antes disso, na hora da seleção do voluntário, a gente pergunta, provavelmente quem já se inscreveu para participar como voluntário de eventos, tem lá várias perguntas de quais são a sua experiência, se você fala outras línguas, o que você gostaria de fazer, e ali você já tem uma seleção de quem é mais especializado e quem vai fazer uma atividade mais genérica. Então, quem fala línguas, por exemplo, no Brasil, era muito importante. Então, quem fala línguas foi, por exemplo, trabalhar na área VIP ou com o pessoal de mídia, porque a gente sabia que a gente ia ter um público, uma clientela, um cliente que precisaria daquele serviço, né? E a maioria das pessoas geralmente vai para a área de serviço ao espectador, que é um número maior de voluntários que você precisa, e de transporte, às vezes, também. E aí, a gente tem 3 grandes treinamentos. A gente tem um treinamento geral, que é para todos os voluntários, independente da área funcional, que é um bem-vindos, as regras... Francine, as regras de o que é esse evento, explicar o que é esse evento, regras de uniforme, de comportamento, um monte dessas coisas mais genéricas, né, como se fosse um RH, um departamento de gestão dessas pessoas trazendo essas informações, alimentação, tal, essas coisas todas. Aí você tem um segundo treinamento, que é o treinamento da área funcional. Então, nós, como área funcional, precisamos planejar esse treinamento e o conteúdo, obviamente, desse treinamento. E aí você tem várias, como a área de espectadores tinha muito voluntário, a gente teve um mês de várias sessões. O voluntário vem uma vez para esse treinamento, mas a gente deu esse treinamento por um mês. Sessões de manhã e de tarde, era uma coisa louca, assim, porque era muita gente. Então, você vai explicar o que aquela pessoa vai fazer, qual é a sua área, você vai fazer esse serviço, é assim que faz esse serviço, é isso que você precisa saber, você precisa estudar esse material. Hoje tem treinamento online, naquela época não tinha, então hoje tem muita informação online para esse voluntário. E aí você tem um terceiro treinamento, que é o treinamento dentro da instalação que você vai trabalhar. Então você já sabe o que você vai fazer, como você vai fazer e agora aonde você vai fazer, né? Então você vai entender qual é o seu local de trabalho, o que tem ali perto, principalmente para quem é voluntário, que vai dar informação, aonde estão os pontos mais importantes que ele precisa saber da instalação para poder dar informação. E aí tem aquele treinamento ali. Geralmente esses treinamentos são 4 horas. Então, o primeiro treinamento geral de 4 horas num estádio, num negócio que é bem genérico, hoje em dia é online. O segundo treinamento são sessões menores, são 4 horas também, mas são sessões com menos gente. E o terceiro treinamento é na instalação. Geralmente o gerente da instalação chama o treinamento de voluntários num dia, vem os voluntários de todas as áreas funcionais daquela instalação naquele dia, tem uma informação geral sobre a instalação também, de área de emergência, essas coisas todas, e aí cada voluntário vai para o seu grupo da sua área funcional para entender o que você vai fazer e andar pela instalação e entender o que é o espaço, né? Então é bem complexo e é bem legal. Eu tive a oportunidade, quando eu morei no Rio, eu fui VIP host da Johnson & Johnson, que era um dos patrocinadores da Copa do Mundo, né? Então, eu peguei a semana da final, mas eu não lembro se tanto treinamento, acho que eu tive um só, nem no estádio eu fui, de como treinamento, né? Mas eu trabalhei na última semana, porque aí vieram os diretores da Johnson & Johnson, veio o filho do presidente da Johnson & Johnson, então eu fiquei meio que cuidando dessa galera VIP, e no dia da final, eu organizei todo o ônibus, né, só para esses VIPs da Johnson & Johnson, e a gente foi para o estádio, e aí lá no estádio, né, tem a parte dos patrocinadores, né, que tem um monte de lounge, tem um monte de coisa, então a gente entra por ali, e aí o pessoal foi para as tribunas de honra, foi para os camarotes. E aí eu tive a felicidade de ter um ingresso, porque eu precisava entrar dentro do estádio, e eu lembro minha chefe, Bruno, sai daqui, porque você já fez o que você tinha que fazer. Se você ficar parado aqui, vão te arrumar trabalho. Então, assim,
vai assistir o jogo, porque o que você tinha que fazer já feito. Aí eu fui, né? Aí eu saí de lá, fui. Eu fiquei no anel de baixo, no Maracanã, na 7ª fileira, praticamente dentro do campo. Caramba! Muito E aí, legal. quando terminou o jogo, eu voltei, organizei todo mundo e levei de volta para o hotel. Então, foi uma baita experiência. O Vitor falou que também participou, né? Em 2016, ele foi team leader na arena de vôlei, né? Ai, que legal. O Então, vôlei é acho muito que legal. é uma experiência. Quem gosta de esporte, Muito. poder participar ali de alguma forma é incrível. Agora a gente tem a Copa Feminina aí no Rio de Copa Janeiro, feminina. né? Então, é uma baita de uma oportunidade para quem quiser se inscrever e participar esse back of house, é muito legal ver o que está acontecendo nos bastidores, porque você tem esse gostinho sendo voluntário, você tem a credencial, você circula ali pelos bastidores, você vê os atletas, né? Aí tem o treinamento que você não pode tirar foto, não pode falar com eles estão concentrados, mas você vê a movimentação, então é muito interessante, é muito legal. Eu já coloquei o sininho de vagas aqui da Copa para ver o que tem. É isso aí, tem que aproveitar, vai ser bem bacana, vai ser bem legal. Então, é isso que eu tinha. Deixa eu ver meu último slide, que eu adoro essa frase. Eu acho que tem tudo a ver com o que a gente faz, né? It's not the magic that makes it work, it's the way we work that makes it magic, do Lee Cockrell, que era da Disney. Vamos traduzir, né? Não é a mágica que faz isso funcionar, é o jeito que a gente trabalha que faz a mágica acontecer. Eu acho que é muito isso, é tudo baseado em processo, em planejamento, em pessoas. Se a gente não tiver essa estrutura, essas pessoas treinadas, a liderança, né, o processo definido e testado, a experiência pode ter algum problema aí, né, ou na jornada. E, na verdade, o nosso papel como pessoas de experiência é investigar esses problemas e tentar resolver, né, e dar a melhor experiência possível para os nossos clientes. E é isso. Eu vou deixar o vídeo, eu tinha falado para o Bruno, tem um vídeo muito legal do Comitê Olímpico Internacional, é um vídeo que está no YouTube, na página deles, do COI, que fala sobre a experiência do espectador lá de Londres, que foi a primeira vez que teve a área de experiência do espectador. E explica muita coisa, ele é bem didático, ele é educativo, é bem legal. Aí, esse daí já é o link aqui no grupo aí para quem quiser. Quem quiser assistir, é muito legal. A gente usa muito esse vídeo até hoje, é muito bacana. Obrigada, gente. Carol, muito obrigado. Muito obrigado. Como uma boa planejadora de mega eventos, pontualíssima. On time. On time. 10 em 1, mas foi incrível. Assim, eu, de novo, sou suspeito por falar, eu amo esporte, então te ouvir aqui é uma experiência de me projetar para o momento que eu vivi lá na Copa do Mundo, como eu falei, e também me imaginar dentro desses bastidores, né? Vendo essas reuniões de briefing, vendo esses planejamentos, vendo essas coisas acontecer, que deve ser um trabalho incrível, assim. Para mim é um grande sonho trabalhar numa Olimpíada, trabalhar numa Copa do Mundo, porque quando termina, deve ser um baita orgulho, assim, dos jogos entregue, né? Aquela experiência e tudo que foi construído. Então, parabéns pela sua jornada, parabéns pela sua experiência, e mais uma vez, obrigado por compartilhar aí tudo isso conosco, e obrigado a todo mundo que esteve aqui conosco também, ouvindo e participando, e é isso, pessoal. Então, desejo aí uma boa sexta-feira para vocês, bom final de semana, e logo, logo a gente tem o próximo. O próximo é com a Dani, vai gostar bastante, né? Ela que, na verdade, fez a ponte, é com a Jussara, do aeroporto de Viracopos. Ela vai contar um pouquinho, ela cuida mais cuida do terminal de cargas, né? Então, assim, todo equipamento da Fórmula 1 vem para o aeroporto de Viracopos. Durante a Covid, as vacinas vieram por Viracopos. Já teve até elefante, né, Dani, vindo por Viracopos. Então, ela vai contar um pouquinho de como que é todo esse planejamento, todos esses processos para receber essas cargas e conseguir distribuir, né, para o seu destino final, mas como que é todo esse processo por trás, porque são cargas valiosas, são cargas vivas, são cargas de vacinas, equipamentos de show de grande
de grandes artistas, né? E a gente, até no papo, a gente falou, né? A responsabilidade dessa operação, ela é tão grande que chega ao ponto de um evento não acontecer, né? Por exemplo, Fórmula 1. Se os carros não chegarem ali, se tiver algum problema, acabou a Fórmula 1. O equipamento a guitarra, de um equipamento, som, a guitarra, obviamente a guitarra deve vir com o próprio canto, o próprio músico, né? Mas toda a estrutura de som ali, de equipamentos, se não chega, não tem show, né? E olha a quantidade de pessoas que vão ser impactadas, né? Então, acho que vai ser muito legal esse bate-papo, que ela vai contar um pouquinho desses bastidores também do aeroporto de Cargas, que, me corrija se eu estiver errado, tá, Dani? Mas eu acho que é o principal aeroporto recebe o maior número de cargas no Brasil, né? É isso mesmo, Brunão, isso mesmo. Mas olha, vai ter muita conexão com o que a Carol disse aqui, né? Esses bastidores, por isso que eu fiquei super animada aqui, Carol. Quando você começou a trazer os seus detalhes, falei, tem muita coisa a ver, né? Quando a gente olha os bastidores de eventos, de grandes situações, né? Que vai impactar vidas, vai impactar pessoas, tem toda uma preparação. Eu queria até aproveitar, Bruno, dizer que como é importante a gente olhar com a visão do cliente, que olha a jornada dele como um todo, né? Como, por exemplo, indo para uma Copa do Mundo, vai ter a Copa do Mundo aqui no Canadá agora, eu estou aqui agora, estou vendo toda essa movimentação da cidade, mas também as micro-jornadas nos bastidores, olha quanta gente envolvida, e se um grupo ali responsável não cumprir, né, Carol, o prometido e tudo mais, a gente realmente tem um impacto, e muitas vezes imensurável na vida de muita gente. Então, tem muita conexão. Carol, parabéns pelo seu trabalho. Fiquei, assim, encantada, principalmente você trazendo muito conceito que o profissional de experiência do cliente precisa abrir esse leque de skills que precisa ter, né? Não é só a satisfação do cliente e tudo mais. Pô, eu tenho que entender gestão de projetos, eu tenho que entender sobre análise de risco, gestão de mudança, ou seja, tem disciplinas que precisam ser agregadas para que lá na frente a gente vai coletar ali a experiência que ele viveu. Virei sua fã, Carol. Isso aí, obrigada, eu já sou sua fã, modelo operacional, né, gente? Eu adoro. A experiência é o modelo operacional. Eu falo isso sempre, assim, eu acho que a experiência do cliente, desculpa, Bruno, estou aumentando o tempo aqui, eu acho que a experiência, a metodologia de trabalho de experiência do cliente quebra silos, né? Quebra isso, porque você olha com um objetivo comum para trazer a experiência para aquela pessoa, para aquele grupo de pessoas. Então, não é mais só eu fazendo o meu trabalho de gestão de pessoas ou de achados e perdidos. Não, é aquele cliente que eu tenho que deixar ele feliz, que aconteceu mais um monte de coisa com ele, que ele já chegou bravo na instalação por causa de outro problema que eu não faço ideia. E todo mundo tem que estar conectado. Então, eu acho que ajuda a pessoa a olhar o todo pela visão da pessoa, do cliente, a percepção do cliente, para resolver esses problemas, sem olhar, sem ser a pessoa da operação. Não vou fazer isso, não, isso dá muito trabalho. Não, é melhor eu fazer o que dá menos trabalho e deixa ele se virar. Não, é o contrário, né? Então, eu acho isso fantástico. Adoro, obrigada. Carol, eu estive em Doha em fevereiro, não tive a chance de te ver, mas outubro eu quero te encontrar. Me avisa, vamos encontrar, com certeza, me avisa. É isso aí. E aí, só para aproveitando aqui um gancho, se vocês gostarem mesmo, né, quem tiver mais interesse em mega eventos, em bastidores, a gente teve, acho que 2 semanas atrás, um bate-papo com a diretora de marketing, a Adriana, da Fórmula 1, do GP de Fórmula 1, aqui de São Paulo. Então, está gravado, está lá no nosso YouTube, e acho que foi até dali que saiu o gancho de a gente trazer o Viracopos, né, que a gente falou muito que todo equipamento da Fórmula 1 chega por Viracopos. E aí ela contou que, na verdade, no evento também, né, o comboio, né, de trazer todo equipamento para Interlagos, que para a cidade, né, eles têm que parar a cidade para os equipamentos passarem, né, então tem de um lado o pessoal xingando, mas quando vê que é a Fórmula 1, aí todo mundo para e aproveita aquela experiência, né. Então foi um bate-papo bem legal também, e também um evento, assim, grandiosíssimos, que é a Fórmula 1, e vários eventos dentro do evento. Então, tem a Fanzone, tem a parte da Heineken, tem outro, enfim. Foi um bate-papo bem legal também. Então, quem gostar de mega eventos, esportes e Fórmula 1 principalmente, vale assistir.
E aí tem com a Dani também. Então tem um bate-papo com a Dani, foi a estreia aqui do Diálogos, né? A Dani abriu aqui esse programa, então também está lá no YouTube. Ela fala muito de conectar CX com o negócio e como fazer isso, né? Não só conectar, mas como fazer. Então também está lá, assista, que foi um bate-papo bem legal. E por último, ontem foi aniversário da Dani, então Dani, parabéns. Muitos anos de vida aí, que seja um novo ciclo aí, seja cheio de coisas boas para você. Como a Carol falou, também sou seu fã, então acompanho você aí nessa jornada aí de experiência do cliente. Então, parabéns, aproveite muito aí seu novo ciclo, que venham cheio de coisas boas e conquistas para você, tá bom? Obrigada. Pessoal, é isso. Muito obrigado mais uma vez. Semana que vem vai ter muita coisa nova na nossa agenda lá, tá? Então, acompanhe lá que vem, vou subir algumas coisas e espero contar com vocês aí nos próximos também, tanto no online quanto nos presenciais, para a gente poder ter essa troca e poder compartilhar e trocar e fazer benchmarks. Então, é isso. Obrigado, até a próxima e bom final de semana para todos.